coleta de dados, ela é justamente a forma pela qual você vai obter os seus dados, né? As evidências, todas as informações relativas ao objeto de estudo que você está propondo na sua pesquisa. Então, é muito importante que você faça uma coleta de dados baseado naqueles objetivos que você traçou lá no início do trabalho, tá certo? Então, nós vamos aqui destacar algumas formas de coleta de dados. O que é a observação? A observação é quando o observador, o pesquisador, vai a campo verificar, observar aquele fenômeno que está pesquisando. Por exemplo, se o aluno, se o pesquisador vai verificar sobre a motivação de servidores de uma instituição de ensino superior. Então, o pesquisador pode, né, por meio da observação, ir lá em loco na universidade, na instituição, para verificar, para observar de que forma os servidores estão trabalhando, se eles estão trabalhando motivados, se não, então ele faz uma verificação sem interferir no fenômeno. Isso é muito importante. A observação é sem intervenção, tá certo? Então, ele não pode emitir opinião, esse tipo de coisa. Não pode, né, falar essas coisas. Um exemplo de observação que podemos ver tem um estudo com esse objetivo. Esse estudo analisa a forma como o Banco do Brasil, que nos últimos anos promoveu uma transformação na área de TI, vem tratando o tema alinhamento estratégico e como as decisões afetam nas áreas negociais desta instituição. Então, aqui é um exemplo, certo? Pesquisa documental, né? Coleta de dados documentais, justamente você obter os dados por meio de documentos. Demonstrações, atas de reunião, esse tipo de coisa. Documentos que não foram tratados cientificamente. Então, nós não estamos tratando, por exemplo, de outros artigos, porque outros artigos científicos seriam uma pesquisa uma pesquisa de caráter referencial teórico, né? Então, não seria uma pesquisa documental, né? Um exemplo, o objetivo geral da pesquisa é investigar os padrões de associação entre o nível de observância de normas de disclosure na realidade brasileira. Então, aqui, verificação de demonstrações, né, contábeis. Entrevista, já é muito utilizada a entrevista, então é uma forma de você obter as informações diretamente com o entrevistado, né? Então, você pode obter essas informações fazendo uma entrevista estruturada ou semi-estruturada. A estruturada é quando tem um roteiro e você não fala mais do que aquele roteiro, né? E a semi-estruturada é quando você tem pontos que você vai tratar e você conduz aquela entrevista de forma, vamos dizer assim, tem os pontos, mas a conversa vai fluir, né? Então, é uma conversação livre. A entrevista pode ser feita por meio de telefone, diretamente com a pessoa, tá certo? Por meio de videoconferência. O importante é que ela seja síncrona, no mesmo momento, tá certo? Então, o objetivo, por exemplo, de descrever os aspectos gerais do terceiro setor e das organizações que dele fazem parte. Identificar os instrumentos de gestão utilizados pela Fundação Otacílio Coser na gestão de seus recursos materiais, financeiros, e identificar por meio de estudo de caso o seu perfil contábil gerencial. O estudo de caso, ele leva muito essa questão de entrevista, né? Porque pela necessidade de triangulação de dados. Então, quando a gente fala em estudo de caso, a gente não pode falar de um objeto de estudo que você vai pegar dados só de uma fonte de dados. Não pode. Uma característica do estudo de dados, do estudo de caso é justamente isso. Você tem que pegar informações de várias fontes, tá certo? Várias origens. Questionário.
também muito utilizado, né? O que é? Enquanto a entrevista era síncrona, o questionário não. Você disponibiliza o documento, o instrumento de coleta, que é o questionário, para os respondentes e as pessoas respondem quando elas puderem, né? É muito importante que os questionários, eles sigam algumas, vamos dizer assim, algumas sugestões. Não sejam muito extensos, que tenha previamente uma explicação da pesquisa, pelo menos o objetivo da sua pesquisa, para a pessoa saber sobre o que ela vai ser avaliada. Não requer a presença do pesquisador, tendo em vista que você pode enviar por e-mail, por exemplo, né? Mas outra coisa importante é o pré-teste. O que é o pré-teste? Você aplica o questionário em poucas pessoas para ver se aquele questionário está compreensível, está claro, é realmente aquilo que você está querendo que o respondente interprete. Então, é importante por causa disso. O pré-teste é como se você fosse aplicar, por exemplo, a 2 pessoas, né? Para saber se aquele questionário está de acordo com o que você quer obter de informações, tá bom? E aí, algumas perguntas do questionário podem ser fechadas, abertas ou em escalas. Qual que é a diferença? A fechada é aquela que você tem as opções, você apresenta as opções para o respondente colocar. E geralmente é a pergunta, vamos dizer assim, muito mais utilizada no questionário porque ela é mais objetiva e ela é mais rápida, né? De resposta mais rápida. Enquanto a pergunta aberta é você dar a liberdade para o respondente dissertar sobre aquilo que você está solicitando. Gente, geralmente as pessoas não querem, vamos dizer assim, empreender seus tempos, né? Seus horas, muitos minutos para responder a um questionário. Então, as pessoas optam, às vezes as pessoas olham assim um questionário e veem, eu vou gastar muito tempo com esse questionário? Não vou gastar. Então, tudo bem, eu vou responder. Eu vou gastar. Então eu vou deixar para depois e acabam esquecendo, né? Então, por isso a necessidade de um instrumento de coleta bem objetivo, né? Esse instrumento de coleta vocês fizeram na disciplina passada, na parte de metodologia, né? Então, aqui vocês vão colocar em prática. E as perguntas em escala, que é o quê? É uma escala que você... vocês lembram daquelas avaliações? 1, muito insatisfeito. 2, pouco insatisfeito. 3, neutro. 4, pouco satisfeito. 5, muito satisfeito. Então, a escala é isso, tá certo? Então, você pode verificar a escala. Geralmente, ela tem 5 pontos, que são esses. Ou em relação à concordância, concordo muito, concordo em partes, não se aplica, concordo em parte ou concordo muito, né? Então, essa é a chamada escala de Likert. Também muito utilizada nos questionários, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos. Qual a idade? Tem algumas, né, as marcações, perguntas fechadas. Qual a sua raça? Tem pergunta fechada. O que você acha das normas contábeis brasileiras? É uma pergunta já, né, de caráter aberto. E a quarta é uma pergunta de escala. As normas brasileiras são difíceis? Concordo plenamente? Concordo. Nem concordo, nem discordo. Discordo plenamente. Então, você pode utilizar, né, estas perguntas. E cuidado quando for construir o questionário, né? Eu sei que vocês já construíram o questionário na disciplina passada, mas até antes de aplicar, dê uma revisada, veja se não tem pergunta demais, não tem pergunta desnecessária. Então, é muito importante, tá certo? Exemplo, o objetivo desse estudo foi o de compreender na realidade brasileira qual o papel da contabilidade gerencial nas organizações sob o enfoque do mercado, pela percepção dos profissionais da área e da academia, pela percepção dos docentes da área, e aí é feito um trabalho.
Análise de conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva e sistemática. Busca-se inferências confiáveis nos dados e informações disponíveis a respeito de determinado assunto. Pode ser utilizado em jornais, revistas, cartas, regulamentos, demonstrações contábeis, etc. Então, quando você está tratando de análise de conteúdo, você tem documentos que você vai analisar o conteúdo destes documentos a partir do tema que você está pesquisando. Então, quando você vai pesquisar, por exemplo, um website de uma prefeitura em relação à concordância, a alguma legislação de transparência da informação, isso é uma análise de conteúdo, tá certo? Então, é muito interessante que você caracterize da forma correta seu trabalho. Essa caracterização, lembremos que você já fez lá na metodologia, mas que agora você pode revisar. Até o trabalho estar pronto, você pode fazer algum tipo de revisão, tá certo? Aquilo tudo que você fez até agora, até a metodologia, pode ser revisado, pode ser ajustado com base naquilo que você executou na pesquisa. Por exemplo, você pode não conseguir encontrar as pessoas que você achava que ia pesquisar, você achava que ia fazer entrevista, pode não conseguir, né? Então, você vai para outro caminho, e esse outro caminho você tem que deixar claro lá na metodologia. Então, essa coleta de dados é importante por isso, que você vai ver a execuibilidade da sua pesquisa. Exemplo de objetivo, o artigo tem como objetivo investigar o grau de adesão das empresas listadas na Bolsa de Valores às recomendações preconizadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para o Código de Conduta. Então, tá aí, ó. Foi verificar o objetivo dessa pesquisa aí, foi verificar se alguma instituição, por exemplo, se você fosse trabalhar com uma prefeitura, para saber se uma prefeitura está realmente aplicando as recomendações, por exemplo, da lei de transparência, da lei de acesso à informação, né? Então, algumas sugestões para o desenvolvimento do seu trabalho, especialmente na coleta de dados. Conduzir o seu trabalho com seriedade, cuidado com o juízo de valor. Então, você não vai pesquisar pessoas para conduzir os seus resultados, você não vai conduzir os seus respondentes a algumas respostas, tá certo? Por exemplo, responda sim ou não, o Brasil é um país corrupto? Aí, o outro, quem vai responder? Aí depende, né? Quem tá ganhando, sim ou não? Então, você não vai influenciar o respondente nesse sentido. Use a linguagem adequada. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com pesquisa com pessoas de uma classe mais baixa, que não tem uma linguagem muito desenvolvida, você não vai utilizar uma linguagem muito rebuscada no seu instrumento de coleta, tá certo? Você vai utilizar uma linguagem que seja adequada realmente para aquelas pessoas que passarão pela sua entrevista ou seu questionário, tá certo? Seja ético. Só vou pesquisar quem vota no patrão. Tô fora, então. Então, não é dessa forma, gente. Você não vai conduzir sua pesquisa e direcioná-la apenas para quem você quer encontrar aquelas suas hipóteses. Lembre-se, o seu trabalho pode ter as hipóteses negadas, tá certo? Isso é problema? Claro que não. Não é problema, tá certo? O intuito da pesquisa é justamente pesquisar se aquele fenômeno ocorre, como aquele fenômeno ocorre. Se você verificou que aquele fenômeno ocorre de uma forma diferente da que você estava pensando no início, ótimo, você vai ter pano para manga para poder discutir sobre isso, tá certo? Não se entristeça. Sempre há melhorias a realizar, seja humilde. Então, é aquilo que eu falei. Você vai realizar a sua pesquisa levando em consideração que ela pode melhorar, que algumas coisas que você já definiu até agora podem ser alterados sim.
que o objetivo da sua pesquisa inicialmente colocado vai poder mudar? Não vai mudar completamente, óbvio, você já está na coleta dos dados, mas é importante saber que você vai sempre conduzir a sua pesquisa com possibilidade de melhoria. Então, pode ser que o arquivo que você envie para esta aula, para este módulo da disciplina, ele passe por algumas alterações lá dos primeiros trabalhos que você fez, que você entregou, né? Lá da introdução, lá no referencial teórico, pode ser que mude, tá bom? Então, seja humilde, sempre pode melhorar. E obrigada. Vamos à próxima aula, tá certo?